É verdade que o Monsenhor Jonas, ele pediu meio para que você apressasse esse livro sobre Miguel, porque ele havia lido o primeiro, né? Que se chama o Segredo dos Segredo Anjos. dos Anjos, né? Depois o do Anjo da Guarda, né? Que é o da capa branca, o primeiro da Isso. capa azul, da capa branca. E esse verdinho aqui lindo, com a foto que fala sobre São Miguel. É, Ele meio que pediu assim, vamos, estou aguardando o terceiro, isso foi verdade mesmo? foi. O Monsenhor Jonas foi uma das maiores experiências e um dos maiores dons na minha vida nesses últimos tempos. No ano passado, eu tive a graça, no mês de março, de receber uma ligação de um seminarista muito amigo meu, o Ângelo. Quero dar um abraço pro Ângelo, Um querido. abraço, maravilhoso, né? Maravilhoso, né? Muito amigo de Dom Henrique. Isso, Gosta muito, Dom Henrique gosta muito de você. é demais, demais. E ele quis que eu ficasse sabendo uma coisa. Ele disse: olha, Rafael, é importantíssimo que você saiba. Diz que o Padre Jonas, Monsenhor, eu não consigo chamar ele de Monsenhor, gente. Até quando eu encontrei com ele, eu falei: me desculpa, eu não consigo chamar o senhor de Monsenhor. Ele: não tem problema, para você eu sou o Padre Jonas. E ele disse assim, que o Padre Jonas, ele tinha uma questão de pegar a Bíblia e levar a Bíblia dele para a capela. Ali ele fazia a leitura orante da palavra, rezava, pronto. Só que ele começou a ver que o Padre Jonas estava com um livro azul sobre os anjos. Ele recebe muitos livros, mas aquele livro ele ficou. E ele começou a ver que o padre estava estudando, colocou post-it, fez rabisco e tudo, mandaram até foto desse livro. E aí ele falou: não, Rafael Brito, precisa de saber que o Monsenhor Jonas Abib está lendo os seus livros, né? Então ele entrou em contato comigo e falou: Rafael do céu, o Padre Jonas está lendo seu livro, está gostando muito, está fazendo uma experiência muito bonita. E eu me emociono porque saber que o meu livro, com toda a pequenez que tenho, por mais, né, tenha passado pelas mãos desse profeta que é um exemplo para mim, eu fico só, é só Deus mesmo, porque não tem, não faz Claro. sentido, né? E o Monsenhor Jonas, ele, quando foi mais ou menos em julho daquele ano, do ano passado, 2022, ele mandou um vídeo para mim de 4 minutos. Depois a gente pode até colocar aqui para vocês, Boa, se vocês quiserem, boa. assim vocês podem escutar, onde ele fala dos livros, né? Ele diz: olha, você já traz o seu nome, o nome do arcanjo, eu gostei demais do livro seu, eu li os seus livros e tudo. Então ali foi um primeiro contato com ele. Você já traz do seu nome o arcanjo. Eu fiquei muito satisfeito, muito contente pelo fato de você ter dito que eu li os seus livros. Eu tinha que ler. Como são 3, ou falta mais um, mas gostei demais. Como o nosso cardeal, que fez a apresentação do seu livro, eu digo a mesma coisa. Você traz coisas tão altas, tão de Deus, com uma linguagem tão simples, de maneira que todas as pessoas possam entender. Obrigado por isso. Eu sei que muitas pessoas serão atingidas e saberão aquilo que é a verdade a respeito dos anjos. Rafael, muito obrigado pelas referências que fez a mim. Fiquei muito contente que você disse que encontrou Jesus num dos meus encontros. Nos encontramos aí. Nós não nos conhecíamos e agora nos conhecemos de maneira diferente, mas já quando você teve encontro pessoal com Jesus, nós já estávamos nos encontrando. Muito obrigado por isso. Estamos juntos. Queremos ir em frente. Queremos levar a verdade a muita gente. Peço a bênção de Deus para a sua inteligência, que a gente vê que é brilhante. E ao mesmo tempo peço a bênção de Deus sobre a sua maneira simples de expor as coisas para que as pessoas possam entender. Senhor, abençoa esse seu filho Rafael e abençoando a ele
abençoa a sua família. Abençoa, Senhor, aquilo que Ele já produziu. E abençoa tudo aquilo que o Senhor quer ainda que Ele venha a produzir. É filho seu. E que o Senhor quer que leve a muita gente à verdade. Porque a verdade nos libertará. Senhor, eu sei que esse teu filho é cheio do Espírito Santo, mas peço que ele receba uma porção maior. Sim, uma porção dobrada do Espírito Santo. Assim como Eliseu pediu para Elias. Sim, Senhor, dá uma porção dobrada do teu Espírito sobre esse teu filho, Rafael, para que ele seja cada vez mais seu e cada vez mais possa levar essa graça do batismo no Espírito Santo a mais gente. Pelo meio que o Senhor quiser, nas palestras que ele faz, nos livros que ele escreve e tantos outros meios, Senhor. Abençoa ao Rafael, abençoa a sua família, abençoa aquilo tudo que ele produz, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E aí quando foi no acampamento Quem Como Deus, que eu preguei o ano passado, eu contando a história, a experiência do Luquinhas, meu filho, que viveu a experiência com o Padre Léo, que apareceu para ele lá em casa, terminou a pregação, o Monsenhor Jonas mandou me chamar. E aí eu fui até, junto com o Pedro Pinheiro, meu grande amigo da Canção Nova, ele me levou até o padre, e assim, normalmente a gente ficava na porta, o padre vinha na porta por causa do problema do câncer dele, pra você não ficar muito próximo. Só que o padre saiu, o Monsenhor saiu, veio até a porta, fez assim e disse, entre. Nós ficamos abobados. Eu olhei pro Pedro, o Pedro olhou pra mim e ele falou, entre. Já foi entrando, já foi sentando, e eu sentei com ele. E aí a gente ficou 40 minutos juntos, foi uma experiência extraordinária, onde ele conversou, onde ele falou muito comigo. Foi muito lindo porque ele começou a contar um pouco a história dele, ele começou a contar da história do Padre Léo, de como ele conheceu o Padre Léo. E ele me disse assim, olha Rafael, gosto muito de ler os teus livros e tenho o gosto de escutar suas pregações. E me disse algumas coisas mais íntimas que eu não posso falar aqui, sobre a minha vida, profetizou algumas coisas. Aí ele pegou na minha mão e falou, quero te levar num lugar. Aí me levou no quarto do Padre Léo. E ali no quarto do Padre Léo ele falou assim, aqui é o quarto do Léo, onde o Léo ficava. O Léo era como um filho para mim. O Léo agora, você vê, vai agora ser santo, né? Quem sabe eu também esteja na beatificação dele. Ele falou, de outro jeito, mas vou estar. O Léo era um filho que eu sinto muita falta dele. E ele segurou no meu braço e falou assim, você também agora é um filho para mim. Olha que coisa linda. Foi muito forte aquilo e eu sempre falo para os meus amigos da Canção Nova que com o Padre Jonas, a minha experiência, eu me sinto como Efraim. Se você não sabe, Efraim era um dos filhos de José do Egito. José era filho de Jacó. E José teve 2 filhos, Efraim e Manassés. Efraim era o mais novo. Quando Jacó vai para o Egito, depois que José chama os seus irmãos para morar ali, ele termina os seus dias no Egito com seu filho e chegou o dia da morte dele. Sim. E nos dias que antecedem a sua morte, a palavra chama, ele recolhe os pés. Ele coloca os pés para dentro, porque está com frio, está com os pés gelados, está morrendo. E ele vai chamando um a um dos seus filhos, dos seus 12 filhos, coloca a mão na cabeça e os abençoa. E aí quando chega a hora de José, que era o penúltimo, José chega junto com os filhos, com Efraim e com Manassés, que eram gêmeos, do lado. E aí Jacó olha e fala, quem são esses meninos? E aí José fala, são meus filhos, papai. Então ele abençoa José e fala, faça eles se aproximarem. Os outros que, como assim, vai abençoar os netos, né? O que ele faz? Ele troca as mãos. E ele abençoa o mais novo, Efraim por primeiro e Manassés por segundo. Mas essa bênção de Jacó é uma adoção. Ele no leito de morte adota Efraim e Manassés como filhos. Por isso que a tribo de Efraim e Manassés depois vai ser absorvida pelas tribos de Israel. Entendi.
E eu me sinto um Efraim com o Padre Jonas. Porque eu fui a última pessoa externamente à Canção Nova que encontrou com ele. Porque depois de 2 dias ele ficou internado. E depois começou todo o processo dele de vai e volta do hospital. Dentro disso, eu digo, né, que Deus me concedeu a graça. Sim. E vai acabar o podcast aqui. De no leito, nos últimos dias da vida do padre, de ser adotado por ele, espiritualmente. E isso tem tudo a ver com os anjos, porque o padre, ele fez a experiência nesses últimos meses. Quem me dizia isso era a secretária dele. Ela dizia para mim: Rafa, os últimos meses da vida do padre, o padre se debruçou sobre os livros dos anjos, ele voltou a buscar esse relacionamento com os anjos. E ali nesse encontro ele disse: Rafael, e o terceiro livro? Eu falei: monsenhor, vai sair o ano que vem. Ele falou: não, mas eu quero ler o terceiro. Você não vai fazer ele? Então eu saí dali com uma missão. Eu tenho que terminar o terceiro livro. Eu tinha 2 meses para terminar esse livro. Eu varei noites e noites, assim, na base do Red Bull e café, estudando muito para escrever esse livro. A ideia era de que o Padre Jonas pudesse fazer o prefácio, mas ele estava doente. Depois daquele encontro não voltou mais do hospital. Quando voltava para casa, ficava um pouco e voltava de novo por causa da pneumonia. E aí então eu resolvi escrever esse livro, e eu dediquei esse livro ao Monsenhor Jonas. Ele é dedicado a ele. Foi por causa dele que eu escrevi o Miguel, o Guardião do Lugar Secreto. E aí quando foi no Osana Brasil, o Pedro, rezando por mim, falou: Rafa, eu sinto que você precisa estar no Osana. Não para pregar nada, é para você estar como presença. Venha para Osana. E eu fui para Osana naquela semana. O Padre Jonas chegou no dia 8, né? Começou a Osana na quarta, ele chegou no dia da Osana e ficou. E aí eu levei os livros para poder entregar para ele, para Luzia, pro Eto, né, que amo muito. E aí o Emanuel, que era o seminarista que estava cuidando do Padre Jonas naquele período, falou: Rafa, me dá o livro que eu levo pro Padre Jonas. E ele levou pro Monsenhor Jonas no sábado à noite. Ele disse: olha, Rafa, o Monsenhor estava deitado, com os olhinhos fechados. Eu disse: padre, o senhor lembra do Rafael Brito? Aí disse que ele abriu o olho e falou: sim. Então, padre, quero ler para o senhor. Ele terminou o livro que o senhor pediu para ele terminar de ler. Aí disse que ele ficou: verdade, que bom. Aí ele leu a dedicatória que eu tinha feito e também a dedicatória à mão. Aí disse que ele pegou o livro e colocou assim: olha, coloque lá na minha capela, diga ao Rafael Brito que eu vou ler o livro com muito gosto, com muito carinho, para ele continuar firme. 2 dias depois, o Monsenhor Jonas partiu. Faleceu.